Oi, gente, boa noite. Vamos seguir, né, da onde a gente parou da última aula. Só vou relembrar algumas coisinhas com vocês de forma bem rápida mesmo, para que vocês resgatem o conteúdo, já que já tem um tempinho que a gente teve essa aula. Né, a gente conversou um pouquinho sobre a fisiologia humana, sobre o que é a fisiologia humana, né, do que se trata a disciplina, e aí vocês puderam compreender que a fisiologia, ela nada mais é do que a explicação, né, da função, do funcionamento. É o estudo que vai proporcionar para a gente o entendimento do funcionamento do nosso organismo e que ela está presente em diversas disciplinas, diversas linhas de estudo, como nos ecossistemas, nas populações, porque ela vem para trazer a compreensão das estruturas, né? A gente tem a disciplina de anatomia, que é responsável por descrever a estrutura, enquanto a fisiologia ela vai descrever o funcionamento, como é que aquela estrutura funciona, de que forma que ela interage para conseguir o perfeito estado de homeostase corporal, né? Que foi um conceito novo que a gente trabalhou na aula, né? E aí, em relação ainda à introdução da disciplina, vocês compreenderam que nosso corpo ele tem alguns compartimentos que alocam líquidos, né? Que é o fluido intracelular e o extracelular, que é responsável pelo nosso balanço hídrico. O que seria isso? Né? O nosso corpo, 40% dele é formado de recursos sólidos, como eu expliquei para vocês, e 60% é fluido, que a gente ouve muito falar que o nosso corpo é formado na sua maior parte por água. O que seria essa água? Né? O fluido intracelular, equivalente a 28 litros, que está lá presente dentro das células, e o extracelular, mais ou menos a 14 litros. Assim como a gente tem o fluido intersticial, que é um espaço imaginário, e o plasma sanguíneo, que é um líquido que ajuda a carregar as células sanguíneas. E aí, retornando no que eu falei para vocês de homeostase, o nosso corpo ele precisa manter uma constância para que ele tenha um funcionamento. Qualquer coisa que saia dessa constância, ele sai do estado de homeostase. Né? Então, o que é a homeostase? É o estado inalterado. Ele não pode sofrer alteração alguma. Homeostase é a constância do meio interno, né? E aí a gente tem algumas variáveis que pode vir a interferir nisso. Né? É um processo de autorregulação do nosso corpo, por meio do qual sistemas biológicos tendem a manter a estabilidade. Então, homeostase está juntinho aí com essa palavra estabilidade, para ajustarem as condições ótimas de sobrevivência, no qual o nosso corpo ele foi evoluindo cientificamente para conseguir manter a manutenção, a regulação e o bom funcionamento das nossas estruturas moleculares, estruturas celulares e estruturas dos nossos órgãos, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre o balanço de massa, como é que o corpo faz para manter essa homeostase. Tudo que entra precisa sair, né? E isso vai depender do fluxo de massa, né? Se eu estou ingerindo, porque se eu não ingerir todos os nutrientes que eu preciso, a água que eu preciso para sobreviver, o corpo sai de homeostase, já que é um sistema integrado. E não basta só eu ingerir, meu corpo precisa metabolizar. O que é o meu metabolismo? É o processamento da minha ingestão. E também precisa ser excretado o que o meu corpo não precisa. Porque se eu não consigo excretar, por exemplo, as minhas escórias metabólicas, o que não presta para o meu corpo vai ter um processo aí de alteração. Ele vai sair dessa constância. E aí ele sai do estado de homeostase. Né? E aí essa estabilidade orgânica de homeostase é a capacidade de manter a condição do estado interno estável de cada sistema, de cada órgão que a gente tem dentro do nosso organismo, como foi conversado na aula para vocês. E aí, como eu dei exemplos, a gente conversou na aula, tem fatores internos e fatores externos que são responsáveis por interferir nesse processo de homeostase. Lembra lá do exemplo que eu dei para vocês em relação à água, de não beber água, de não passar muito calor, de ficar passando muito calor e não beber água direito, não se hidratar. O corpo vai chegar no momento que vai entrar num processo de desidratação. O corpo entra na desidratação porque ele sofreu uma alteração da sua constância corporal. Qual que era a constância corporal? Ele ter uma certa ingestão de uma quantidade de líquidos, né? E aí, como eu falei para vocês, né? O que entra precisa sair.
Isso a gente conversou em relação à água corporal total, e aí só para relembrar aqui esse ponto que é importante, né? Nós temos líquido dentro dos vasos sanguíneos, que são o plasma sanguíneo, o líquido em um espaço imaginário chamado espaço intersticial, que, por exemplo, eu tenho vários vasos sanguíneos no meu corpo e logo abaixo eu tenho o sistema tegumentar, que é o sistema da minha pele. Ou mais profundo ainda, eu tenho o sistema muscular. Que o que é um sistema? Ele é formado por um conjunto de células. E aí, entre o sistema e o espaço do vaso sanguíneo, eu tenho um espaço imaginário chamado espaço intersticial, que é onde fica o líquido intersticial. E dentro do sistema, por exemplo, que eu tenho um aglomerado de células, eu tenho líquido ainda dentro de cada célula e eu tenho líquido fora da célula, que é chamado de líquido intracelular, que está dentro da célula, e o líquido extracelular, que está fora da célula. Minha voz está falhando um pouquinho e eu peço desculpa a vocês em relação a isso, mas como já tinha passado para vocês, eu estou começando a gripar um pouquinho, né? Então eu estou tentando fazer uma aula breve para que não fique cansativo para vocês e aí a gente só está resgatando. Porque como a gente já conversou no vídeo anterior, se fica uma aula muito longa, chega na metade da aula vocês estão cansados, principalmente porque se trata de uma aula de vídeo, né? E aí eu apresentei para vocês na aula alguns gráficos para vocês entenderem por que é importante compreender e gravar essa questão de líquido intracelular, líquido extracelular e líquido intersticial. Porque nós temos alguns eletrólitos que estão presentes em maior quantidade no líquido intracelular, outros eletrólitos em maior quantidade no líquido extracelular, em menor quantidade em um, menor quantidade em outro. E aí a concentração fisiológica deles, né, que a gente conversou um pouquinho a nível de curiosidade. Né, a questão de transporte de membrana, que é importante, porque essa permeabilidade da membrana, o desencadeamento de alguns canais de cálcio, canais de sódio, os canais voltaicos dependentes vão desencadear alguns processos fisiológicos importantes. Então, a gente já começou a introduzir o assunto para que lá na frente, nos outros sistemas, vocês possam compreender isso, né? E aí, passando aqui para que a gente consiga entender num período fora da homeostase como é que o corpo responde a isso, né? Então, a conclusão que a gente chega em relação à homeostase é que ela é um sistema integrado do organismo, então é um sistema integrado, são todos os órgãos, todos os sistemas trabalhando junto para manter a estabilidade das funções de entrada, metabolização e excreção. Manter estável, manter constante, do jeito que funciona sempre. Então, a homeostase nem sempre pode ser considerada como um equilíbrio, porque eu posso ter uma situação no meu corpo na qual eu não vou estar em homeostase, eu perdi a constância, mas o meu corpo ele tem alguns mecanismos de proteção. O que são esses mecanismos de proteção? É uma resposta que o corpo dá frente a uma alteração. Se eu tenho alteração, eu já não tenho estabilidade mais, eu não tenho constância. Então, eu já não estou em homeostase. Mas pode ser que o meu corpo consiga equilibrar isso até que eu consiga reverter a situação e voltar para a fase de homeostase. Então, por isso que ela não pode ser considerada como um equilíbrio do organismo, e sim como um estado de estabilidade dinâmico do organismo, porque está mudando o tempo inteiro. E isso vai ficar mais claro agora que eu vou explicar para vocês como é que funciona o mecanismo chamado de mecanismo de retroalimentação. É a resposta que o corpo dá frente à alteração da estabilidade dele. Quando o corpo sai da homeostase, quando ele sai da constância de funcionamento, o nosso corpo é tão inteligente, a nossa fisiologia ela é tão inteligente que ela tenta dar uma resposta para isso. E de que forma que ela dá essa resposta? Ela tenta reverter a situação de forma que você não vai precisar de uma intervenção médica. Ou ela tenta maximizar, ela tenta aumentar aquela situação porque você precisa aumentar aquele estímulo naquele momento. E aí é o que a gente chama de feedback, sistema de feedback positivo, sistema de feedback negativo.
né? É importante ressaltar que o nosso sistema está todo integrado, né? Vocês viram lá na anatomia que a gente tem, por exemplo, o que é considerado de órgãos nobres. O que são os nossos órgãos nobres? Coração e sistema nervoso. E aí o corpo é tão inteligente, por exemplo, que quando a gente ouve falar bem assim, fulano teve um acidente grave, e aí ele perdeu muito sangue, entrou em um estado de choque e teve falência múltipla de órgãos. O que significa isso? Que os órgãos deles, o órgão de fulano começou a parar aos poucos, até que faliram todos, né? Todos pararam de funcionar. Porque o corpo entende que o que é extremamente necessário para o funcionamento dele é o coração, sistema respiratório e o sistema nervoso. Porque se o sistema nervoso para de funcionar, o paciente, a pessoa, entra no que a gente conhece por morte encefálica e aí é incompatível com a vida. Ele vai chegar em algum momento que ele vai ter falência de todos os órgãos. O coração continua bombeando porque é um sistema autônomo, mas até certo ponto, né? Então ele entende que na falta de sangue, se fulano sofreu um acidente e perdeu muito sangue, significa que não está conseguindo chegar o oxigênio para todos os órgãos, né? E aí o que o corpo entende? Ele entende que para manter a homeostase tem 3 órgãos que são importantes para o corpo funcionar. Porque o resto, se fulano sobreviver, ele consegue manter depois, ele consegue correr atrás e tentar recuperar isso de alguma forma. Então ele vai tentar reter o pouco de sangue que tem para o coração, para o sistema respiratório, porque o coração é responsável por bombear, para o sistema respiratório, para fazer a troca gasosa lá que precisa tirar o gás carbônico e entrar o oxigênio, e para o cérebro, que é o responsável, nosso encéfalo é o nosso computadorzinho, é responsável por todos os comandos corporais, né? E aí começam a falhar alguns órgãos, né? Que nesse tipo de situação o corpo entende como não essencial. Um dos primeiros a parar, por exemplo, é os rins. O rim para de filtrar, ele para de funcionar. Por quê? O corpo já entendeu que sem o funcionamento do rim a pessoa vai conseguir durar depois, né? Hoje a medicina avançou e a gente tem, por exemplo, a terapia renal de substituição, né? O nosso rim, a gente consegue fazer a filtração através de uma máquina. Então vai falhando o rim, fígado, até o corpo tentar reverter essa situação, parar o sangramento, aí ativa mecanismo de coagulação, porque é um sistema integrado, ele tenta de tudo, e se essa situação é revertida, o coração volta a mandar sangue para todo mundo, né? Então o coração, através do sistema circulatório, ele está integrado com todos os sistemas, porque ele é responsável por mandar células sanguíneas, né? E aí a gente tem aqui a importância do fluido intersticial junto com o plasma, porque é nesse fluido aqui que estão presentes grande parte de eletrólitos. Sistema integrado com o sistema respiratório devido ao processo de hematose, que é a troca do gás carbônico pelo oxigênio, assim como o sistema urinário e o sistema digestório, né? E isso sofre influência do ambiente externo e do ambiente externo o tempo inteiro. E aí, se o ambiente interno ou o ambiente externo provoca alguma alteração nessa integração de sistema, o corpo ele vai tentar dar alguma resposta. E essa resposta é conhecida como feedback negativo ou feedback positivo. E aí, para vocês entenderem o que é um, o que é outro. Professor, mas você está desde o começo da aula falando sobre retroalimentação. Sistema de retroalimentação negativa ou retroalimentação positiva é a mesma coisa que feedback negativo ou feedback positivo. Quando eu falo para vocês que eu vou dar um feedback do trabalho de vocês, ou vou dar um feedback da disciplina em sala de aula, o que é o meu feedback? É uma resposta. Então, o que é o feedback na fisiologia do corpo humano? É uma resposta que o nosso corpo dá mediante uma situação. Ou ele vai tentar reverter, ou ele vai tentar intensificar por algum motivo, né? E aí, para vocês entenderem, sistema de retroalimentação, feedback negativo, ele age frente a uma alteração, né, de uma variável, e ele vai tentar promover uma outra alteração no sentido oposto. Bom, o que é a retroalimentação negativa? O corpo sofreu uma alteração, em outras palavras. Essa escrita tá desse jeito aí porque é do jeito que tá no livro, né? E aí para ficar de uma forma mais fácil para vocês compreenderem.
o corpo sofreu uma alteração. E aí ele entende que se ele saiu da homeostase, para ele manter a constância e para ele se manter funcionando, ele tem que voltar ao estado normal dele. Se alterou, o corpo ele vai dar uma resposta oposta àquela situação que ele foi colocada. Como, por exemplo, né, eu estou num ambiente muito frio, estou lá na Antártica e eu estou de biquíni. Se eu estou na Antártica de biquíni, eu vou sentir muito frio. Se eu estou sentindo muito frio, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma queda da minha temperatura corporal. E o normal da minha temperatura corporal é estar baixa? Não. Se eu tive uma queda da temperatura corporal, significa que eu sofri uma alteração da minha homeostase. Como resposta a isso, meu corpo ele vai tentar elevar a minha temperatura corporal. Então, observem aqui que o feedback negativo é tentar fazer o oposto da alteração que o corpo sofreu. A alteração aqui, no caso, foi a queda da temperatura corporal. A resposta foi tentar aumentar, elevar a temperatura corporal. E o feedback positivo, ele é menos comum e ele é ao contrário do negativo, né? Como, por exemplo, aqui a entrada de sódio na célula do cérebro para promover a abertura de novos canais de sódio. O que é o sistema de feedback positivo? Ele vai tentar intensificar a situação de alteração que o corpo sofreu. Vamos lembrar lá da gestante, da gravidinha. A mulher grávida no final da gestação, quando ela entra em trabalho de parto, ela começa a sofrer contração, né? Que é aquela dor para expulsão do feto. Quem já foi mamãe sabe muito bem disso. E aí começa a contração leve e tende a intensificar. O que significa isso? Feedback positivo, porque o corpo entende que se ficar naquela contração leve, a mãe não vai conseguir expulsar o neném. Então ele tende a aumentar, intensificar aquela situação que é uma alteração. Por que é uma alteração? O nosso corpo fica contraindo o útero o tempo inteiro? Não, só contrai o útero nessa situação. Ou como, por exemplo, na situação de cólica menstrual, né, que tem a contração para a expulsão do sangue. Mas isso é uma outra situação que eu vou conversar com vocês lá na frente, na parte hormonal. Para vocês entenderem, vão focar apenas nesse exemplo aqui da gravidez, que é mais fácil. O útero normal do útero não vai ficar contraindo, então sofreu uma alteração. Qual que foi essa alteração? A contração da musculatura uterina. O feedback positivo ele faz o quê? Ele vai intensificar, em vez de tentar reverter, que é o que o feedback negativo faz, o positivo ele intensifica. Ele vai aumentar a contração porque o corpo entende que se ele aumentar a contração fica mais fácil fazer a expulsão do feto, né? E aí a gente tem alguns pontos de ajuste que é importante, como por exemplo a febre e a concentração de ferro no sangue, que são sinais de alerta. Quando tem alguma alteração no meu corpo, né? Quando é que dá febre no meu corpo? É quando alguma coisa de errado está acontecendo. E por que a gente faz exame de sangue, né? Principalmente para observar as células sanguíneas, e um fator muito importante é em relação a essa concentração de ferro, para observar se o paciente, se a pessoa está com uma anemia, porque se está com ferro muito baixo, a gente tem que tentar reverter isso, porque se a gente não conseguir a constância desse ferro, que é extremamente importante para as células sanguíneas e para o nosso corpo, essa pessoa vai ter uma alteração muito grave e vai precisar de intervenção médica. E aí, para vocês entenderem como é que funciona esse sistema de resposta. É um sistema integrado, né? O corpo sofreu uma variação, qualquer variação que for, né? Como, por exemplo, a queda da pressão arterial. O normal é a pressão se manter numa constância, que a gente ouve, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que o normal da média brasileira é o famoso 12/8. Então, significa que se a pessoa está ali próxima do 12/8, a grande maioria da população, tá? Algumas pessoas têm variações? Tem. Eu, por exemplo, já tenho a pressão mais baixinha. Outras pessoas de raça negra, por exemplo, é comum ter a pressão mais elevada. Mas eu tô falando de uma média geral, de uma forma geral, que o normal é o 12/8. Então, se eu tenho uma alteração abrupta, eu tenho uma queda dessa pressão arterial, os meus sensores, né, as minhas terminações nervosas, sensores periféricos, eles vão sentir isso. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, teve uma variação na pressão
Então, teve uma alteração da minha homeostase. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma resposta antes que isso vá agravar a situação dessa pessoa e vai danificar algum órgão, algum sistema. O que o sensor faz? Ele vai lá no centro de controle, lá no sistema nervoso, que é o centro de controle, e o centro de controle, ele é responsável por ativar algumas vias de resposta. Opa, a gente tem que fazer alguma coisa, tem que acionar algum órgão para tentar reverter isso. E aí vai lá no órgão efetor. Nesse exemplo da pressão arterial, o órgão efetor é o rim. Por quê? Se caiu a pressão, a gente ouve falar bem assim, bota sal embaixo da língua que sobe, né? A gente ouve isso da avó, do vô, da mãe, que isso é muito comum, apesar de ser errôneo. Mas por que essa questão do botar sal embaixo da língua que a pressão sobe? Porque embaixo da língua é uma via de absorção rápida. E o que o sal é? O sal é sódio, mas o próprio corpo ele já tenta fazer isso sem eu precisar colocar algo a mais. De que forma? Ele vai lá no órgão efetor, que é o rim, e aí lá no sistema renal, na excreção, ele fala bem assim, opa, peraí, não excreta sódio, a gente vai reabsorver sódio para tentar aumentar a volemia e aumentar essa pressão arterial, que aí a gente vai ter uma modificação da atividade. Em vez de excretar sódio, a gente vai absorver sódio. E aí, como efeito, eu vou ter o aumento da pressão arterial. Esse exemplo aqui que eu dei para vocês é um exemplo de feedback negativo, porque a variação inicial é diferente da resposta final do meu corpo. Qual foi a variação? Queda da pressão. O que meu corpo tentou fazer? Aumentar a pressão. Se esse efeito deu certo, se aumentou a minha pressão, esse efeito, o aumento da pressão arterial, também vai ativar os sensores, porque o sensor precisa entender que já se regularizou, que já entrou em homeostase, que ele pode parar de ativar os centros de controles para ativar a via de resposta, os órgãos efetores e assim por diante. É um ciclo, né? Nos próximos slides eu tenho isso bem mais explicado, né? Quais são os componentes, então, de controle homeostático, né? O que é o controle homeostático? É a sequência do estímulo e da resposta, que é conhecido como reflexo, aquele círculo que eu acabei de explicar para vocês. Nós temos o centro integrador, que é o sistema nervoso, como eu falei para vocês, e vias aferentes e via eferente. O início é o estímulo, né? Um outro exemplo para eu falar para vocês que eu já dei no slide anterior. A queda da temperatura. Lembra lá de eu de biquíni na Antártica? Qual foi o estímulo que eu recebi para cair a minha temperatura? É um fator externo, o frio, né? O frio fez cair a minha temperatura. Os meus receptores da pele, receptores neurológicos, entenderam que pelo fator externo, o estímulo externo, a minha temperatura corporal caiu. Então, pela via aferente, ele vai lá no centro integrador e avisa, ó, a temperatura está caindo. O centro integrador, pela via eferente, vai mandar uma mensagem para os órgãos efetores. Né? O que ele vai fazer? Vai lá na minha musculatura esquelética e vai falar bem assim, olha, começa a contrair. Quando eu tô com frio, o que eu começo a fazer naturalmente? Eu começo a tremer. E o que o tremor, o que é o tremor? São contrações da musculatura. O músculo começa a contrair, é por isso que eu começo a tremer. E aí, se eu tô tremendo, eu começo a produzir calor. Se eu tô produzindo calor, eu tô tentando fazer o quê? Aumentar a minha temperatura corporal que caiu. Essa é a minha resposta. E a resposta é a retroalimentação, é o sistema de feedback. Ah, professor, então por que nem sempre o corpo dá conta? Né? Por que eu não podia continuar, então, lá na Antártica de biquíni e só tremendo para produzir calor e a temperatura ia se manter? Né? Vou explicar para vocês mais à frente por que não acontece isso. Lembra que eu falei na aula para vocês que a homeostase não é equilíbrio? Porque aqui, ó, né, nesse exemplo que eu dei para vocês da temperatura, o estímulo ele rompeu a homeostase. De que forma? Ele caiu a temperatura corporal. O frio fez cair a temperatura corporal. Então eu não estou em homeostase mais. Mas eu vou conseguir me manter no frio mesmo de biquíni, porque eu vou começar a tremer, eu vou começar a produzir calor. Então, por um certo período, eu vou estar em equilíbrio com o meu corpo, né? Porque os meus receptores vão avisar o meu centro de controle que vai dar uma resposta
lá no meu órgão efetor. No caso do meu órgão efetor aqui é o sistema muscular, que vai começar a ter contração e vai começar a tremer. Mas aí a gente tem que lembrar daquela frase de que toda ação tem uma reação e que não é tão simples assim. O corpo ele tenta reverter a situação, mas nem sempre ele vai conseguir fazer isso sozinho, né? E aí, exemplificando aqui para vocês esse exemplo da temperatura. Eu tenho uma queda da temperatura corporal. As minhas terminações nervosas, sensíveis à temperatura da via aferente, vai comunicar lá para o centro integrador, que são as células nervosas específicas do cérebro, que vão ativar a via eferente, né, de cima para baixo. Ativa a via eferente do músculo esquelético, que vai fazer contração muscular e tremor, que é responsável por produção de calor. Só que esse mecanismo lá no músculo diferente, no músculo liso, ele age de uma forma diferente, ele acaba perdendo o calor. Então, por isso que ele não é suficiente, vai chegar um momento que ele vai falhar. E que se eu não procurar me vestir, se eu não procurar me aquecer de uma forma externa, o meu corpo não vai dar conta e eu vou entrar num quadro de hipotermia. Então, é por isso que o sistema de feedback ele é um mecanismo de resposta rápida. Ele vai tentar reverter a situação de uma forma rápida. Se ele não consegue, o corpo precisa de uma intervenção externa. Isso é o sistema de feedback. Então, o que é o feedback negativo? É a reação pela qual o sistema responde de modo a reverter a direção da mudança e, assim, tende a manter estáveis as variáveis e permite a manutenção da homeostase, né? Então, ele tenta reverter a variação inicial. O feedback positivo é o contrário. É uma resposta que amplifica a mudança da variável. Sofri uma variável no meu corpo, foi a contração uterina, e eu preciso expulsar o neném. Então, se eu tiver um feedback negativo que vai reverter a contração uterina, eu vou parar de contrair, eu vou conseguir expulsar o neném? Não. Então, ele tem um efeito desestabilizador e é um ciclo vicioso. Você está contraindo, ele vai fazer contrair ainda mais. Isso, em algumas situações, alguns exemplos que não esse da gestação, pode ocasionar estabilidade e morte, que a gente vai conversar mais à frente na disciplina. E o grau moderado ele pode ser compensado depois pelo feedback negativo. De que forma? Professora, como é que acontece no parto? A mulher tem a contração da musculatura uterina, a contração aumenta, ela tem o parto. Aí vai ter um período de estabilidade, ela volta a contrair para expulsar a placenta. Só que o feedback negativo, positivo, ele vai ficar sempre rodando. O útero ele precisa voltar à constância, precisa voltar à homeostase. Qual que é a homeostase uterina? É ele não contrair, que é o normal, né? Então aí sai o feedback positivo e entra o negativo. O que que o negativo faz? Ele vai reverter a variação. Qual é a variação que a gente tem nesse exemplo? O útero está contraindo. Se o feedback negativo ele faz o contrário, ele vai liberar hormônios para fazer com que esse útero pare de contrair. É quando o útero da mulher, em algumas poucas horas pós-parto, ele fica quase do tamanho de uma bolinha. Para quem já foi mãe, tem conhecimento disso, que é chamado de globo de Pinar. Ele se contrai todo e ele fica do tamanho de uma bola. Então, o útero que estava lá perto do diafragma, após o parto, ele consegue se reverter quase todo devido à compensação do feedback negativo, né? O feedback positivo, às vezes, ele pode ser útil, né? Igual nesse caso da gestação, que eu falei para vocês, das contrações uterinas, assim como da coagulação sanguínea também. Mas para que ocorra o reflexo frente a um estímulo, é preciso, e uma resposta depois, é preciso ter uma comunicação. Como é que é feita essa comunicação? Através de neurotransmissores, que são as células mensageiras nervosas, como eu falei para vocês, os receptores e os hormônios também, que o sangue entrega, que o sangue carrega pelo corpo, são mensageiros, eles fazem essa comunicação para que tenha o feedback, né? No caso do feedback positivo, por exemplo, quem é que vai falar para o útero contrair mais ainda? É a liberação de hormônios. Nem sempre vai ser só os neurotransmissores, às vezes são os dois juntos, tá? E aí eu espero que vocês tenham compreendido essa literatura que eu usei para a aula de vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. A gente vai tentar focar nos principais pontos e fazer uma aula assim bem rapidinha mesmo para que vocês não fiquem cansados,
não se torne uma aula cansativa por ser uma aula à distância. Lembrando que também é um processo de aprendizado para mim, né? Estou me redescobrindo, uma vez que eu sou até leiga para mexer com esse conteúdo de edição de vídeo, de canal de youtuber. Nunca pensei que eu fosse virar youtuber na vida, mas estou virando. Então, assim, preciso de paciência de vocês nesse momento, de compreensão, para que a gente consiga caminhar junto e consiga sanar todas as dúvidas de fisiologia humana e passar por esse período de uma forma agradável e que seja bom para os dois lados. Estou lá no fórum aguardando vocês. Já estou lançando essa aula antes, justamente para que vocês consigam ver, rever, anotar o que tem de dúvida, que aí dessa forma a gente consegue ter um bate-papo bacana e eu consigo não deixar lacunas no conhecimento de vocês. Tenham uma boa noite, um ótimo fim de semana.